Olá, é um grande prazer estar com você aqui mais uma semana no Caminhos da Consciência. E hoje eu queria trazer para vocês um pouco sobre o Theta Healing, sobre essa prática maravilhosa com a qual eu vou iniciar a primeira turma como instrutor de Theta Healing nesse final de semana. Esse final de semana que se passou, porque esse programa está vindo ao ar aqui na segunda-feira, e essa formação foi dada na sexta, sábado e domingos passados. E na quarta-feira, no dia 20 de maio, eu fiz uma apresentação do que é o Theta Healing, de como ele pode ajudar, como ele funciona. E eu gostaria de trazer para vocês algumas dessas características e trazer também um pouco mais de clareza e conhecimento sobre essa técnica. Ela anda ganhando bastante espaço no quesito de espiritualidade, de curas energéticas, de maneiras e formas que nós podemos utilizá-las para o bem maior das pessoas, mas ainda assim ela acaba sendo um pouquinho desconhecida, mas ela tem uma coisa que é muito interessante. Um dos primeiros, uma das primeiras características que eu posso trazer para você é que o Theta Healing ele é estruturado. Então, por um exemplo assim, eu tenho uma formação em uma plataforma de cursos online que é de registros akáshicos. Então, ali o que eu fiz? Eu juntei todo um compêndio daquilo que eu entendo, daquilo que eu convivi, vivi, né? Passei através das terapias de atendimentos com clientes e montei uma formação. Fiz um curso, por assim dizer. E eu fui lá e coloquei por um valor X dentro da plataforma. Se você entra nessa plataforma, você vai ver que existem outros inúmeros professores, instrutores de registros akáshicos que aparentemente fazem a mesma coisa que eu. Vivenciam a prática, montam uma forma de como elas podem trazer isso para o mundo e coloca para venda, coloca para instruir outras pessoas. Então, eu tenho meu jeito de ensinar através da minha vivência e a outra pessoa tem o jeito de ensinar através da vivência dela. Então, às vezes, a gente aborda assuntos totalmente diferentes, de formas e conduções totalmente diferentes. Não é uma coisa que você poderia dizer assim que são parecidas ou que são iguais. No Theta Healing, nós temos uma fonte, que é a fonte criadora, que nos traz todas as informações que a gente precisa. E nós temos na pessoa da Vaiana Stibel, que é quem foi a mulher, né, quem canalizou essa técnica, onde ela assimila essas informações e ela forma instrutores. Então, o Theta Healing, ele tem processo, ele tem estrutura, ele tem condições, por assim dizer, para ser aplicado. Então, não é uma coisa que, eu deliberadamente vou fazer da maneira como eu bem entendo. Não. Nós temos estrutura, a gente tem como é que eu posso falar para você? Nós temos um organograma do que nós podemos fazer, como nós podemos fazer, de que forma a gente pode fazer. Então, se você busca, por um exemplo, um instrutor de Theta Healing, você vai entender que todos nós vamos ensinar a mesma coisa. Então, se você está falando comigo, com o André, você vai aprender A, B e C. Se você estiver conversando com José, você vai aprender A, B e C. Se você estiver conversando com Joana, você vai aprender A, B e C. O que vai mudar são nossas energias, é a nossa conexão energética, por assim dizer, nossa afinidade. Mas em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, você vai aprender algo que é estruturado. Então, o Teta Healing ele traz essa segurança, essa coisa da estrutura. Tanto que isso também se reflete até no valor do investimento que você faz. Nós temos uma tabela, por assim dizer, que nós temos que seguir, e ela tem que ser aquele valor. Eu não posso vender por menos do que um valor que é acordado entre todos os instrutores. Então, mais uma vez, você pode procurar o André, o José ou a Maria, e você vai praticamente pagar o mesmo valor, tá? A gente não tem. Então, não é assim como o curso que eu falei para vocês da plataforma, onde eu posso vender por 150, o José pode vender por 230 e a Maria pode vender por 590. Não, aqui no Teta Healing é sempre o mesmo valor para todas as formações.
Então, se você busca o DNA básico comigo ou com quem quer que seja, o valor do curso mínimo sempre vai ser igual, tá? Uma outra coisa que eu estava conversando durante essa apresentação no final de semana não, perdão, no meio da semana, foi que nós, quando estamos dentro dessa seara espiritual, onde a gente busca trazer autoconhecimento, onde a gente busca melhorar a vida de pessoas, onde a gente tenta trazer essa pessoa para um lugar mais adequado da vida dela, mais equilibrado, mais consciente de quem se é, a gente costuma utilizar aquele jargão de que nós estamos saindo da Matrix. Então a gente está saindo daquela coisa automatizada, daquele hamster wheel, né? Aquela rodinha do rato que você entra e começa a correr e vai correndo, 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 e parece que nunca sai do lugar. Ou a gente poderia fazer aquela outra alusão, é como se a gente estivesse em cima de um cavalo com uma vara, né? Aquela cenoura na frente do cavalo e o cavalo vai correndo sem nunca conseguir pegar aquela cenoura. Quase o cachorro, né, que corre atrás da moto. E a gente fica se perguntando assim, o que que esse cachorro vai fazer o dia que ele conseguir pegar aquele pneu? Provavelmente nada. E então, eu não costumo utilizar daqueles subterfúgios da Matrix de vender cursos, de vender formação para as pessoas com aquela aproveitem que são as últimas duas vagas. Faça comigo a formação, eu tenho que vender por um valor mínimo de 1.290 e então eu jogo o preço para 2.500 e falo, não, se você vier comigo, eu vou te dar um bônus de não sei quantos reais e você vai fazer este curso, vai pagar somente 1.290. Se eu estou trazendo para você um conhecimento que é para te tirar dessa realidade, como é que eu posso trazer para você essa realidade dessa forma? Como é que eu posso utilizar essas mecânicas, essas ferramentas? É muito interessante quando a gente para pensar sobre aquela coisa do cérebro nosso, né, dos gatilhos mentais, daquilo que mexe lá no fundo nosso, né, com aquelas nossas emoções mais primitivas. Se a gente tem o acesso a esse conhecimento, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente vai trabalhar com eles. Porque a gente está mexendo com aquilo que é primitivo em você. Então, se nós temos o conhecimento, ou se a gente sabe como isso funciona, e a gente usa isso para manipular alguém, como é que eu posso vender para você? Como é que eu posso oferecer para você algo que seja positivo, algo que vai te tirar disso, usando isso como ferramenta? Então, quando a gente vem trabalhar com Theta Healing, quando eu venho trazer para você todo o poder que há na conexão com o Criador de tudo que é, com tudo aquilo que você se torna capaz de fazer, com tudo aquilo que você se torna capaz de destruir na sua vida, que é negativo, que é impeditivo. Como é que eu posso utilizar disso para trazer você para perto de mim? Eu não acho que isso seja uma coisa viável, né? Eu não acho que isso seja a melhor maneira de se fazer. Eu acho que quando existe aquela coisa assim, né, meio, né, vai até parecer arrogante um pouco da minha parte, mas diz que é quando o aluno está preparado, o professor aparece, o mestre aparece, surge. E então eu gosto de pensar nisso, que se é do seu momento de trabalhar, de vir, entender o Teta Healing, aprender essa técnica e melhorar de vida, e eu sou a pessoa mais adequada para te conduzir durante este processo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos trabalhar junto. E vamos fazer com que tudo isso possa chegar até você de uma maneira leve, de uma maneira suave, muito elevada, muito profunda, através do amor incondicional do Criador. E então, para te falar um pouco sobre o Theta Healing, né? O Theta Healing a gente pode começar a pensar nele da seguinte maneira, que quando o problema não está na vida, mas ele se encontra nas crenças que você carrega, né? Então a gente sempre, né, vem trazendo aquela consciência de que você já teve a sensação de que está tentando mudar, evoluir, de fazer diferente, mas que algo invisível te puxa de volta sempre para o mesmo lugar.
os relacionamentos que se repetem, os medos que travam decisões importantes, a sensação de que você sabe que merece coisas boas, mas mesmo racionalmente, você não consegue aquilo que você está ansiando, aquilo que você está desejando, né? Isso não é falta de esforço. Na maioria das vezes, isso é apenas uma programação interna. E é aqui que entra o Theta Healing, né? E o que que é esta prática, né? Como é que o Theta Healing funciona de uma maneira mais clara, mais objetiva para ser trazida para você? O Theta Healing é uma técnica terapêutica que trabalha diretamente no nível de crenças subconscientes, aquelas que você não percebe, mas que estão ali comandando as suas escolhas, as emoções, os resultados. Aquilo que guia o teu subconsciente, guia aquela tua vida, né? Essa vida que você leva e às vezes você nem percebe. O nome vem do estado mental teta, que é uma frequência cerebral associada ao relaxamento profundo, ao acesso ao subconsciente. E a frequência de ciclos no cérebro que nós temos quando experimentamos o sono profundo, o sono REM. Até o nome daquela banda, né? Do Losing My Religion, o REM. E nesse estado é possível identificar e ressignificar padrões que foram instalados durante a vida. Muitos, né, muitos desses padrões durante a infância, em experiências emocionais intensas ou até herdados de sistemas familiares. Quando a gente fala um pouquinho sobre isso de ser herdado de sistema familiar, a gente pode trazer a seguinte consciência para nós. Toda mulher, quando ela é gerada, ela, aquele bebê mulher, ele já nasce com todos os óvulos que ele vai utilizar, que aquela criança, que aquela mulher vai utilizar durante a vida dela. Então, minha mãe esteve no útero de minha avó. Eu estive no útero da minha avó, porque eu fui um daqueles óvulos que minha mãe utilizou e me trouxe até aqui. Então, minha mãe, por sua vez, esteve no útero da minha bisavó, minha avó da minha tataravó, e assim por diante, ou, né, assim anteriormente. Então, a gente vem trazendo coisas, né, de muitas encadernações até os dias de hoje. Então, às vezes, a gente vem sim com algumas travas, alguns bloqueios, algumas coisas que nos impedem de ser quem somos, de estar, né, onde a gente gostaria de estar, e é exatamente por conta destas características que a gente carrega e por vezes a gente nem sabe que nós estamos carregando. E então eu gosto de pensar que o problema não é aquilo que você vive, é sobre o que você acredita que você merece viver, tá? Então eu vou pedir para você assim, reflete comigo um pouquinho, pensa um pouquinho comigo. Duas pessoas passam pela mesma situação. Enquanto uma cresce, a outra trava. Por que que isso pode acontecer? Porque cada uma dessas pessoas, né, cada um de nós interpreta a realidade através do seu sistema de crenças. Então, nós podemos passar ou melhor, duas pessoas passam pela mesma situação. Elas foram demitidas de um emprego onde elas gostavam muito de trabalhar. Uma delas se sente tão triste por aquilo que ela pode entrar num processo de depressão e não conseguir buscar uma outra colocação, porque aquilo tinha apego, aquilo tinha um lugar de que eu pertencia, que aquilo era a minha vida, que era alguma coisa que me era muito importante e que de uma certa maneira me foi tirada. Enquanto outra pessoa que também passa por essa mesma experiência de perder um emprego que gostava tanto de ter, ela pode ter o ímpeto de buscar uma outra colocação num outro lugar que também a preencha dessa mesma maneira. Ou, de repente, ela fala: não, então chegou agora a minha hora de montar a minha empresa e eu vou fazer aquilo que eu gosto, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, e ela vai para frente. Então, são coisas que a gente vai vivendo através do nosso sistema de crença. Então, vão haver pessoas que vão conseguir superar algumas dificuldades, enquanto tem outras que vão travar nelas e vão precisar de ajuda, né, para que possam sair dessa situação.
Então, alguns exemplos bem comuns que aparecem quando eu estou fazendo atendimento, sessão com pessoas. Eu não sou bom o suficiente. Se eu me posicionar, eu vou ser rejeitado. Amor sempre machuca. Dinheiro é difícil de ganhar. Preciso agradar para ser aceito. Então, existem alguns condicionamentos que a gente vem desenvolvendo durante as nossas vidas que vão nos cortando, né? Às vezes a gente acha que, hum, quer dizer, então que se eu for mais calmo e tranquilo, eu posso conquistar coisas mais elevadas na minha vida. Sim, você pode, mas você consegue fazer isso sem permitir que as pessoas deitem e rolem em cima de você? Você consegue impor seus limites, caso necessário? Porque às vezes a gente entra naquela coisa da permissividade, né? Então, anteriormente eu era um cara super estúpido, super não, eu não levo desaforo para casa. Aí eu começo a entender que eu preciso fazer as coisas de uma maneira diferente. Aí eu começo a ficar mais calmo, mais tranquilo. Vou até utilizar a palavra mais manso. E aí todo mundo começa a deitar e rolar em cima de mim, se aproveitar, vir tirar tudo aquilo que precisa de mim e nunca me dá nada de retorno. E na hora que eu vou ver, eu estou estourando de novo, estou voltando àquele velho André que era bravo, nervoso, irritado e etc e tal. Então, são meus sistemas de crença que estão trabalhando ali comigo. A gente tem um relato de um instrutor de Theta Healing que ele conta a história ele usa assim um exemplo. Imagina que as nossas emoções, as nossas memórias estão como se fosse dentro de um arquivo de pasta suspensa. Se você é jovem, não sabe o que é um arquivo de pasta suspensa, eu peço que você procure no Google para você ter a ideia dessa imagem. Então, imagina que eu, com 6 meses, estou sendo amamentado pela minha mãe e meu pai entra no quarto e diz assim: Vamos, a gente tem um horário, a gente tem um horário para um compromisso hoje, vamos, a gente precisa agilizar. E aí minha mãe olha para meu pai e fala assim: Mas calma, o André tá mamando. Porra, mas que moleque lerdo, né? Devagar, que moleque devagar, não termina esse negócio. Dentro do meu sistema de memórias, aos 6 meses eu tenho uma memória. Eu sou lerdo. E aí eu vou crescendo, vou chegando ali com os meus 6 anos de idade. Eu começo a brincar de bola na escola. A gente começa a montar times e meus amiguinhos me escolhem por último, porque eu sou lerdo. E eu tenho mais uma memória de que eu sou lerdo ali com 6 anos de idade. É a primeira memória mais consciente que eu tenho dessa característica minha, de ser mais devagar. E eu vou crescendo e eu vou ouvindo em vários momentos da minha vida que eu sou devagar. Então, meus amigos na escola, depois um pouquinho mais velho, dizem que eu sou devagar, na faculdade falam que eu sou devagar. Às vezes a minha namorada, a minha esposa vem dizer para mim que eu sou um cara um pouco devagar, que eu demoro um pouco para fazer as coisas. E aí eu chego lá com os meus 30 anos de idade, eu estou trabalhando e vem o meu supervisor, meu gerente, e fala assim: Andrés, eu preciso de um relatório para 4 horas da tarde. Você entrega para mim? E eu olho para esse meu supervisor e falo: pô, pode deixar, eu entrego sim. Chega 4 horas da tarde. O meu supervisor vem me cobrar do relatório, ele pergunta se o relatório está pronto, eu olho para ele e falo, poxa, eu não consegui fazer. E aí esse cara vira e fala assim para mim, você é lerdo. Pô, cara, que lerdeza. Imagina que de 1.000 memórias que eu tenho, ou vamos facilitar a conta, imagina que de 100 memórias que eu tenho, 5 delas estão no meu consciente. As outras 95 estão no inconsciente. Quando entra essa informação no meu ouvido de que eu sou lerdo, o meu pensamento vai buscar nas cinco, nas minhas 5 crenças, né? Nos meus 5 arquivos que eu tenho no meu consciente, o lerdo ele não encontra. Então ele vai buscar no inconsciente onde está aquela informação. E ele não vai buscar a informação da semana passada que minha namorada me chamou de lerdo. Ele vai buscar a primeira que eu tenho consciência, que eu tenho 6 anos de idade. Quando bate naquela memória de 6 anos de idade, eu olho para o meu supervisor e começo a discutir com ele, começo a gritar com ele. E aí vem aquela pergunta: quem que está conversando? Quem que está se expressando com o supervisor? É o André de 30 anos ou é o André de 6 anos de idade? Então,
Por isso que é muito importante da gente entender como funcionam os nossos inconscientes e o nosso consciente, e o Theta Healing ajuda muito nisso. Então, quando eu estou em processo terapêutico e eu estou entendendo que aquela primeira memória minha de 6 anos de idade, que eu sou lerdo, eu posso ressignificar aquela memória e eu posso ter aquela coisa assim, eu não sou lerdo, eu simplesmente analiso para tomar uma decisão maior, melhor. E às vezes eu preciso de um pouco mais de tempo. E isso não me torna uma pessoa desagradável, isso não precisa me tornar uma pessoa que atrasa a vida de todo mundo. Simplesmente é, olha, se você precisa da minha ajuda, do meu auxílio, eu costumo pensar um pouco mais antes de resolver as coisas. Então eu não vou fazer de supetão. Eu posso te ajudar, mas você vai ter que ter um pouco de paciência comigo. Então, quando eu tenho a consciência desta minha sombra, digamos assim, a sombra da lerdeza, por assim dizer, eu posso simplesmente olhar para esse meu supervisor e falar para ele: Fulano, para 4 horas da tarde eu não consigo te entregar. Posso te entregar às 5 horas. Ou, se você precisa disso às 4 horas da tarde, você pode pedir para alguém me ajudar ou pedir para uma outra pessoa que assim o faça. E então, é o André de 30 anos que começa a responder para esse cara. Porque quando eu tiro a minha, a minha memória de número 95 e ela vem para somar naquelas outras cinco que eu já tenho que são conscientes, que agora elas se tornaram seis, e 94 estão no meu inconsciente, quando esse cara me pede alguma coisa, já entra a informação de que eu tenho um compromisso, que eu tenho um prazo para entregar, que eu sei que eu não posso cumprir. E ao invés de simplesmente dizer para o cara assim, eu faço, eu posso utilizar isso de uma outra maneira. E posso falar para essa pessoa, não, olha, nesse momento eu não consigo fazer isso para você. Mas eu começo a conversar com consciência. Não é mais o André de 6 anos de idade que está respondendo, é o André de 30, né? Ou no meu caso aqui com 48, tá? Então, quando a gente vem com essas frases, né, quando a gente entende esses gatilhos do eu não sou bom o suficiente, se eu me posicionar, né, eu vou ser rejeitado, essas frases, elas não são apenas pensamentos, elas são comandos internos, né? E enquanto esses comandos estiverem ativos, a vida tende a se organizar ao redor deles. Então as pessoas vão me cobrar e eu sempre vou ouvir que eu sou um cara lerdo se eu não entender por que que eu sou daquela maneira, tá? Então, assim, apenas para ilustrar como funciona essa sessão de Theta Healing, porque ela é diferente de abordagens que apenas conversam, tá? O Theta Healing ele atua de uma forma um pouco mais direta. Então, durante a sessão, a gente identifica a dor ou o bloqueio atual. A gente investiga a origem emocional desse padrão, né? Nesse exemplo, aquele menino lá de 6 anos que não foi escolhido no time de futebol porque ele era muito devagar. E aí a gente acessa as crenças associadas a essa experiência. Eu fui colocado de fora, eu sou o último a ser escolhido, aquilo que eu sei não funciona, eu não sei trabalhar em grupo, grupo de pessoas sempre me excluem. Então começa a ter ali um monte de crença associada àquela experiência que eu tive com 6 anos de idade, né? E aí a gente faz a mudança, que a gente realiza a substituição destas crenças, né, limitantes pelas crenças mais alinhadas com aquilo que a pessoa deseja viver. Então, assim, eu quero ser rápido, eu quero ser mais ágil. Ah, eu posso ser mais ágil, mas eu também posso ser aquele cara que vai falar para você: olha, eu costumo pensar um pouquinho diferente de você. Eu vejo muitas nuances daquilo que está acontecendo. Eu costumo pensar, e isso é uma característica minha mesmo, tá? Não a lerdeza, mas o pensar em várias coisas que podem acontecer, em vários cenários que possam ser possíveis. Porque isso também me ajuda quando eu trabalho com você ter essa percepção de que eu posso, aqui eu estou vendo uma coisa, aqui eu estou vendo outra, e ali eu estou vendo mais uma. E então esse pensamento mais analítico, esse pensamento mais calmo, mais tranquilo, ele me faz ajudar você de uma maneira mais profunda. E isso é muito bom, isso não é negativo, tá? E então, isso também quando a gente faz essas mudanças, né? E não é que eu vou sair pensando apenas positivamente, como eu sou um cara que ajuda pessoas pensando em todas. Não, isso não é pensar positivo, né? A gente reprograma aquilo que está na raiz. E muitas vezes a pessoa nem sabia que carregava uma crença, mas sente o impacto diretamente após essa liberação, tá? Então a gente vai trocar lá no fundo
E a gente não vai ficar pensando assim, nossa, agora eu preciso ser rápido, agora eu preciso ser rápido, agora eu preciso saber como responder ao meu supervisor. Não, simplesmente você vai fazer aquilo de uma maneira muito automática, tá? E para quem que é indicado o Theta Healing? Tanto para quem procura como terapia, como para quem procura formação, tá? Essa técnica ela costuma ajudar principalmente as pessoas que sentem que estão presas em padrões repetitivos, já tentaram mudar, mas não conseguem sustentar essa mudança e vivem ansiedade, autossabotagem e medo de se expor, tá? E essas técnicas costumam também ajudar principalmente pessoas que querem melhorar seus relacionamentos, sejam eles afetivos, familiares, profissionais, tá? E outras pessoas que estão em busca de mais clareza sobre si mesmas, aquelas que querem autoconhecimento, querem entender o que eles estão fazendo, por que estão fazendo e de que forma podem melhorar. São para pessoas que se sentem perdidas, que se sentem deslocadas da sua, não da sua realidade, mas daquilo que, sabe quando bate assim aquela impressão de que, cara, tem coisa melhor para mim e eu só não consegui entender o que que é ainda? Que isso daqui pode, a vida pode ser melhor, a vida pode ser mais leve. Eu não estou mais me sentindo, né? Esse emprego não me faz mais sentido. Esse relacionamento às vezes também não me faz sentido. O que está acontecendo comigo? Então, isso o Theta Healing ajuda a alinhar dentro da pessoa. E também é para aquelas pessoas que já perceberam que elas precisam ir além do superficial. Então, elas sabem ali que aqui eu sei que tem algumas coisas que estão um pouco mais ali no fundo, dentro de mim, né? Eu preciso de ajuda para conseguir entender isso. Então, você pode ter o Theta Healing como formação ou como terapia, que vão te guiar e vão te ajudar muito nesse, nesse assunto. E também, né, existe aquele erro comum que é achar que as terapias energéticas são algo milagroso, assim, que é um, né, e tá tudo mudado. Aí a gente começa a entrar num outro assunto, que é o nosso sistema de crenças, que permite que algumas pessoas consigam uma cura instantânea, né, uma mudança instantânea em suas vidas, e outras não. Volta naquele assunto que a gente abordou um pouquinho antes aqui. A mesma experiência, duas pessoas diferentes, dois resultados diferentes. São os seus sistemas de crença. Então, tem pessoas que acreditam que possam ser curadas em uma única sessão, e tem pessoas que acham que tem que ser 5, 10, 20, 15, 30, 40, 50 e por aí vai, tá? Então, a gente também ajuda, através do Theta Healing, a tirar o peso invisível que você carrega. E quando isso acontece, o decidir, o agir, o se posicionar, deixa de ser uma luta constante e começa a ser o teu estado natural de ser, tá? Então, esse resultado, ele não é externo, ele é interno. A gente comete aquele erro de querer mudar tudo que está ao nosso redor, né, de querer melhorar as pessoas, e a gente esquece de melhorar a nós mesmos. E quando a gente começa a olhar para o nosso interior, a gente começa a mudar aquilo que é nosso, todo esse nosso externo, ele também muda e muda muito mais. E então a pessoa começa a se posicionar melhor, ela começa a se respeitar, ela para de aceitar menos daquilo que merece e se sente mais leve e segura. E a consequência de tudo isso é que a vida começa a responder de uma forma diferente, né? E esse pode ser o seu novo ponto de partida. E então era isso que eu queria trazer para você hoje sobre o Theta Healing, sobre tudo aquilo que ele pode trazer para você e pode auxiliar na tua vida. E se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, me segue lá no Instagram, no eu.andrecastro, ou quiser me mandar mensagens para tirar dúvidas também, pode utilizar o meu celular, que é o 11 976006792. Lá no meu Instagram, eu já vou deixar até a data do próximo da próxima formação do Theta Healing, que vai ser em julho, onde nós vamos trazer para novas pessoas novas perspectivas e possibilidades de melhor em suas vidas.